Boa noite e bem-vindo à 24ª aula de holandês. Na última aula, vocês aprenderam sobre a conversação. Você deve ter percebido que tem um monte de inversões. Por exemplo, um verbo no início, depois no final da frase. Hoje eu vou explicar por que tá do jeito que tá. Bom, normalmente, numa frase, vem primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o resto da frase, igual em português. Mas na hora de inverter as coisas, por exemplo, quando você faz uma frase interrogativa. Uma frase interrogativa em holandês sempre começa com o verbo. Por exemplo, ele trabalha no Sotheby's. Aí você fala, trabalha ele no Sotheby's? Werkt hij bij Sotheby's? Pegou? Aí ainda tem os 5 W's e a letra H. Lembram? Por exemplo, wanneer gaat hij weg? Quando ele vai embora ou quando ele vai sair. Mas a gente fala, quando vai ele sair? Pegou? Aí também é primeiro o verbo e depois o sujeito. Aí, depois, tem ainda a locução adverbial, de tempo, de lugar, etc. Aí também sempre primeiro o verbo e depois o sujeito. Por exemplo, vanavond gaat hij weg. Hoje à noite vai ele embora ou vai ele sair. Entendeu? Claro, tá errado em português, mas é assim que a gente faz. Hoje à noite ele vai sair. Bom? Aí de tempo. Em Nova York sempre tem muita gente, sempre tem muita muvuca. Em holandês a gente fala druk, né? Lotado. In New York is het altijd druk. De novo, primeiro o verbo. Bom, depois ainda tem, quando a gente usa um verbo auxiliar e depois o particípio. Em português isso é simplesmente o perfeito, uma palavra só. Mas em holandês é quase sempre 2 verbos. O auxiliar e depois o particípio. Aí o particípio sempre vem no final. Por exemplo, ele morou 2 anos no Brasil. Morou, um verbo só. Mas em holandês a gente fala heeft gewoond. Então o verbo auxiliar heeft vem logo após do sujeito e o particípio vem no final. Por exemplo, hij heeft 2 jaar in Brasília gewoond. Pegou? Hij heeft, auxiliar, 2 jaar in Brasília gewoond, que é o verbo depois. Tá bom? Aí, por último, ainda tem a locução adverbial de tempo e de lugar numa frase só. O que vem primeiro? É sempre o tempo e depois o de lugar. Por exemplo, ele vai 3 vezes por semana a um restaurante. Hij gaat 3 keer per week, o tempo, naar een restaurant, o lugar. Tá bom? Então, espero que você gostou, que você aprendeu e depois a gente vai falar mais tipos de frases de inversões. Mas isso é a base, tá bom? Então, deixe seu like, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Se inscreve ainda, tá bom?